Está bem. E recentemente, no dia 4 de abril, nós retomamos a atividade para o ensino pré-escolar, que na verdade constituiu mais um foco de ansiedade e preocupação para os pais e cuidadores. Destes, nós temos 22.600 casos recuperados, cerca de 92%, temos 1.355 casos ativos e temos 563 óbitos, sendo que houve mais 2 nas últimas 24 horas. O boletim costuma ser atualizado no final do dia, por volta das 20, portanto, hoje nós certamente teremos dados novos. É importante que nós tenhamos também noção de como é que está a situação epidemiológica, não só no nosso país, e também com os países que fazem fronteira conosco, porque há sempre o risco de importarmos cada vez mais casos. É interessante e preocupante, por exemplo, a situação no país que nós temos a este, que é a Zâmbia. A Zâmbia é um país que tem 90.884 casos e tem 1.234 óbitos. A situação na República Democrática do Congo é bastante parecida com a nossa. Eles têm um bocadinho mais de casos em relação a nós, têm 28.894 casos e 745 óbitos. A República da Namíbia, que é o país com o qual nós fazemos fronteira sul, tem 46.515 casos e 600 óbitos. Então, a grosso modo, comparando, nós conseguimos ter a percepção que a nossa situação epidemiológica, comparando com os países com os quais nós fazemos fronteira, está bastante mais controlada, temos muito menos casos ativos, temos muito menos óbitos. E, como é do nosso conhecimento, Luanda continua sob cerca sanitária. E quando nós vemos este mapa sobre a situação epidemiológica do país, percebemos claramente porque que essa cerca continua a fazer sentido. O foco desta pandemia no nosso país continua a ser a cidade capital, que é onde nós estamos nesse preciso momento. A Luanda é a cidade que tem mais casos ativos, mais casos recuperados, mais óbitos. E em seguida podemos constatar que as províncias que também têm um elevado número de casos são precisamente as províncias fronteiriças, nomeadamente a província de Cabinda, a província de Cunene, o que também justifica pela proximidade, pelo número de casos que nós sabemos e já constatamos que existem, tanto na República Democrática do Congo quanto na Namíbia. Então, as medidas que estão a ser implementadas no âmbito do estado de calamidade fazem todo o sentido, pelos dados epidemiológicos que nós temos. Este é um gráfico que foi publicado no boletim do Serviço Nacional, da Direção Nacional de Saúde Pública. Também os dados são atualizados, são até o dia 19 de abril de 2021. Sendo que nós estamos num fórum pediátrico, eu fiz questão de marcar, de limitar a nossa população de estudo. A pediatria, como nós sabemos, atende as pessoas, os indivíduos, desde a nascença até os 18 anos. Reparem que há um viés, porque nestes dados da Direção Nacional de Saúde Pública, a faixa etária vai até os 19 anos. E nós em pediatria valorizamos apenas os casos até aos 18 anos. Mas, à parte este viés, nós conseguimos ver que na população pediátrica, em estudo, nós temos no cômputo quase 24 mil casos. Mas, a grosso modo, nós conseguimos perceber que nas crianças dos 0 aos 9 anos de idade, do género feminino, tanto como no género masculino e feminino, totalizou quase 1.000 casos. Quer dizer, nós temos 24 mil casos, nas crianças dos 0 aos 9 anos tivemos 1.000 casos, e nos adolescentes e pré-adolescentes, que são os que vão desde os 10 aos 18 anos, nós tivemos aproximadamente 2.000 casos. Portanto, a grande população no nosso país que é atingida pela Covid não são o nosso foco, o nosso grupo de estudo, não são as crianças. São os adultos das diversas faixas etárias, mas a problemática não está, felizmente, concentrada nas nossas crianças. Isso é um fator de alívio. E, em relação à grande preocupação,
a mortalidade é sempre um fator de muita preocupação. Também, neste gráfico da Direção Nacional de Saúde Pública, nós conseguimos ver que dos casos confirmados, dos casos de óbito confirmados no país pela Covid-19, nós temos, na idade dos 0 aos 9 anos de idade, tivemos 8 óbitos e dos 10 aos 19 tivemos 7, tendo sempre em consideração que também estão incluídos indivíduos de 19 anos. Mas, na generalidade, nós tivemos 15 óbitos. O país tem os óbitos que já foram previamente citados e destes, a população pediátrica é preocupante porque é preocupante, sim, mas não é significativo. O número de casos não é significativo. E também trago informação sobre o processo de vacinação que está em curso em todo o país. Dizer que até o dia 19, no nosso país tinham sido vacinadas 380.458 pessoas nas diversas províncias e temos progressivamente os números cumulativos de cada uma das províncias, de Cabinda, Cunene, do Mar-Leste. Então, claramente, a vacinação começou primeiro em Luanda e até a data de ontem, em Luanda, tinham sido vacinados 169.530 indivíduos. E depois temos mais casos de indivíduos vacinados no Ambo e em Bengala. E depois, progressivamente, temos também os números das outras províncias. Por que nós estamos a falar da vacinação? Porque temos ciência de que uma das medidas de prevenção secundária mais importante nesta luta contra a Covid é, sem dúvida, da vacinação, com todas as questões que têm sido debatidas aos dias de hoje, mas a nossa principal arma, uma das nossas principais armas para vencer esta doença é, sem dúvida, a vacinação. Dizer que no nosso país, nós somos um dos poucos países em África que foi beneficiado. Recebemos as vacinas no âmbito da iniciativa da COVAX, recebemos 630 mil doses de vacinas. Os grupos, prevê-se que nesta primeira fase sejam vacinadas o equivalente a 20% da população angolana e os grupos prioritários são os profissionais de saúde, as pessoas com idade superior a 40 anos, os indivíduos com comorbidades e profissionais que trabalham em escolas, nas Forças Armadas e nas unidades de defesa. Então, voltamos depois dessa panorâmica geral sobre a situação da Covid no nosso país, a situação da Covid em pediatria, voltamos às questões que nos trouxeram essa conversa. Será que há uma conexão entre o regresso às aulas presenciais e o aumento de casos na comunidade? Será que os alunos correm maior risco de contágio nas aulas presenciais? Será que os funcionários estão expostos a um maior risco de contágio nas escolas? É sobre isso que vamos falar um bocadinho logo a seguir. Essa revisão foi baseada nesse update feito pelo Centro de Controlo de Doenças Infecciosas Europeu. É o update de 23 de dezembro de 2020, portanto, é o último que está disponível. É o mais recente que nós temos, e dizer que nas diversas revisões bibliográficas que foram feitas, revisão de casos, de estudos, as escolas não foram identificadas como ambientes de supercontágio, quando os seus dados foram comparados com os níveis regulares de transmissão na comunidade como um todo. É importante referir que todos esses estudos foram feitos em países, em escolas, em que foi cumprido o máximo possível as medidas de controle e mitigação da pandemia. O próprio regresso às aulas foi muito ponderado, foi parcial e tentaram-se manter todas as medidas de biossegurança preconizadas. Quando essas condições são garantidas, as escolas não costumam ser um ponto de supercontágio.
E também não há evidência de que haja um declínio nas taxas de transmissão dentro da comunidade após o encerramento das escolas. E não foi identificado, desde que começou a pandemia, desde que houve a reabertura das aulas, não foi identificado nenhum pico de aumento do número de casos relacionado diretamente à abertura das escolas. O risco de transmissão partindo de crianças para os idosos é relativamente baixo, porque essa é uma das grandes preocupações que as famílias apresentam. Será que as crianças vão para a escola, vão interagir com outras crianças e depois, quando voltam para o convívio domiciliar, será que não colocam em risco os adultos que ficaram no domicílio? Então, baseado nessa revisão, na recomendação europeia do Centro de Controlo de Doenças Infecciosas, o risco de transmissão de Covid das crianças para os adultos, principalmente para os idosos, é relativamente baixo. Dizer que essa é uma preocupação muito grande. Quanto mais tempo as crianças ficam fora das escolas, mais provável é que elas não retornem às escolas. Quanto mais tempo ficam afastadas, à medida que o tempo vai passando, é cada vez mais improvável que elas deixem de fazer parte do sistema de ensino local e dos outros países do mundo. Portanto, é importante que nós saibamos que o encerramento das escolas não reduz significativamente as taxas de transmissão quando comparado com as outras medidas públicas de controle da pandemia. Significa, se nós pensarmos que a primeira medida para diminuir o número de casos é encerrar as escolas, pelo que as últimas evidências provam que não é assim. É melhor conter os aglomeramentos, não dar espetáculos, não frequentar sítios com muita aglomeração, enfim, todas aquelas medidas, sem citar especificamente as igrejas, todos os contextos em que haja potencial aumento de transmissão devem ser ponderados antes de nós pensarmos que a solução ideal é fechar as escolas. E depois, os alunos correm maior risco de contágio quando estão nas aulas presenciais. Volto a referir que os estudos foram feitos em escolas que realmente cumpriram as medidas de biossegurança. A ilação que nós podemos tirar é importante reabrir, sim, cumprindo as medidas de biossegurança. Quando nós notamos no estudo, na avaliação feita, que a proporção de casos notificados em crianças permanece menor do que em adultos, e os dados da nossa situação epidemiológica temos mais ou menos, até a presente data, cerca de 3 mil casos em crianças, e o remanescente daqueles 24 mil são em adultos. Então, em Angola, tal como no resto do mundo, a maior parte dos casos notificados são em adultos. E ainda a proporção em crianças com idade menor a 10 anos também é muito baixa. Nós podemos comprovar pelos dados nacionais que o número de casos em crianças com idade inferior a 10 anos é praticamente muito baixo. É 350 para as meninas e mais 360 ou 70 para os rapazes. É praticamente inferior a 1000. A taxa de transmissão de estudante para estudante em comum e não foi a principal fonte de contágio, porque nas escolas, quando são cumpridas as medidas de biossegurança, o uso de máscara, o distanciamento, a lavagem das mãos, todas essas medidas, quando são plenamente cumpridas, a taxa de transmissão entre estudantes é muito baixa. E não foi a principal fonte de contágio das crianças. A principal fonte de contágio das crianças, está comprovado, os casos costumam vir do ambiente familiar. É mais provável que apanhem nos convívios, nas festas, nos aniversários, nos convívios, na convivência extraescolar, a probabilidade de serem contagiadas é muito maior do que nas escolas quando as medidas são cumpridas plenamente. A exceção, volto aqui, esse é um caso que foi muito falado, em Israel, quando foi feita a abertura das escolas. Israel é um caso singular, houve aquele lockdown em março, todo mundo praticamente fez lockdown, e Israel decidiu reabrir as escolas em maio. Nesta escola secundária,
no dia, mais ou menos, no dia 21 de maio, houve a reabertura das escolas. E houve um surto, houve um aumento significativo das temperaturas em geral. E então a escola decidiu que, por causa do calor, permitiu que os estudantes não usassem máscaras. Então, durante 3 dias em Israel, naquela escola, as crianças, os estudantes não usaram máscaras e eles ficaram confinados num espaço, na sala de aula normal, com o ar-condicionado ligado, sem distanciamento. Eis que, aí sim, houve este surto, mas foi porque aquela escola, particularmente, não cumpriu as medidas de segurança. Então, esse episódio ocorreu de 19 a 21, penso, e no dia 27 de maio começaram a surgir os primeiros casos naquela escola. Foi feita a investigação e detectaram que houve realmente esse surto, mas foi porque as medidas de biossegurança não haviam sido cumpridas. Então, que precauções é que devem ser tomadas pelas escolas para prevenir a propagação da Covid? Devem ser escalonados os horários de abertura e encerramento. Basicamente significa reduzir o número de estudantes em cada sala de aulas. Se antigamente nós tínhamos 25, tentar reduzir para metade e desfasar o horário, tanto de abertura como de encerramento. Alterar os horários das refeições significa que os estudantes não podem comer todos ao mesmo tempo no refeitório, e sendo que na maior parte dos países, e penso que os refeitórios só estão abertos para os alunos do pré-escolar, todos os outros devem fazer as suas refeições na sala de aulas para diminuir os momentos de interação entre as crianças. Sempre que possível, devem ser utilizados os espaços ao ar livre, devem ser evitadas atividades que requeiram sopro, por exemplo, aulas de música com aqueles instrumentos musicais de sopro estão contraindicadas, a não ser que sejam aulas virtuais. Mas devem também ser implementados o sistema de rotatividade para reduzir o tamanho das turmas, tal como eu já havia referido. E 10 medidas simples, ações imediatas para o saneamento das escolas. As medidas devem ter um caráter contínuo. Muitas das vezes, quando a escola reabre, está todo mundo muito motivado e no primeiro dia todo mundo cumpre as medidas. Mas depois, ao fim de algum tempo, já ninguém controla as máscaras, já não se passa álcool gel, já não obrigam a lavar as mãos. E quando nós diminuímos a vigilância, os casos aumentam porque nós não estamos a ter uma atitude proativa de mitigar a propagação da doença. Então, a lavagem das mãos é subejamente conhecido, é a principal medida de controlo de qualquer infecção. Não é apenas da pandemia da Covid. Para o controle de qualquer infecção, a lavagem das mãos é a medida primordial. Deve ser disponibilizada água potável nas escolas. E nós aqui em cima podemos ver como é que essa água foi disponibilizada em escolas que provavelmente são as escolas que nós temos muito aqui na nossa vivência, né? É difícil ter água canalizada, corrente, tudo disponível, mas podemos pensar em soluções que resolvam efetivamente os problemas. Então, garantir que haja água disponível, garantir... o álcool em gel é sempre muito apelativo, mas na verdade nem sempre é acessível. Então, sabão azul, sabão branco, sempre sabão, água e sabão para a lavagem das mãos. Limpeza e desinfecção das superfícies. Devemos implementar nas escolas a rotina de desinfetar as superfícies. Tem uma turma de manhã. Quando essa turma sai, deve ser feita a desinfecção das superfícies com água e lixívia. Nós devemos sempre optar por soluções eficientes e baratas, porque as coisas baratas vão poder ser utilizadas durante muito tempo. Se nós usamos detergentes muito caros, pode ser que ao fim de algum tempo já não haja disponibilidade, mas detergentes econômicos, eficazes, então fazer a desinfecção das superfícies. Cuidado com o manuseio dos resíduos, sempre que possível deve ser uma pessoa, uma equipa especializada a manusear os resíduos nas escolas. Manter sempre o distanciamento físico. Quando nós fazemos o desfazamento das turmas, haverá menos pessoas na sala de aulas, então manter o distanciamento devido entre os alunos, garantir
que há sempre, nas escolas, deve haver sempre alguém responsável por monitorar o cumprimento das medidas de biossegurança. Já sabemos que à medida que o tempo vai passando, vai haver algum relaxamento, então deve sempre haver alguém responsável por garantir o cumprimento do uso de máscaras, distanciamento e lavagem das mãos. A orientação e treinamento dos professores, que é uma temática nova para todos nós, principalmente para os professores. Então, estamos todos a habituar-nos à nova realidade e é preciso que haja orientação e treinamento. Uma checklist, o que é que deve ser controlado? É como se estivéssemos no bloco operatório. As coisas funcionam melhor quando nós temos uma checklist. O que é que deve ser controlado todos os dias, de forma rotineira. E nós temos que implementar uma cultura de higiene, a cultura da lavagem das mãos, a cultura da etiqueta respiratória. Se não a temos ainda muito presente, devemos ter esse exercício frequente porque só com a cultura de higiene e cumprimento das restantes medidas é que nós vamos realmente conseguir manter as escolas seguras para as nossas crianças. Em relação à outra questão, que era os funcionários, porque nós temos sempre nas escolas pessoas com comorbidades, pessoas suscetíveis, e há sempre uma grande preocupação se será que esses funcionários estão mais expostos ou não quando trabalham nas escolas. O risco de transmissão de adulto para adulto é maior do que de criança para criança ou de criança para adulto. Então, significa que a probabilidade, o risco dos funcionários das escolas serem contaminados é igual ao da população em geral. Não estão em maior situação de risco por trabalharem com crianças. As taxas de positivos confirmados, de casos positivos em funcionários de escolas confirmados, são similares aos dos trabalhadores de outros setores, ou seja, excluindo os profissionais de saúde que naturalmente estão em maior risco, mas tirando os profissionais de saúde, os funcionários de escolas estão em igual risco como todas as outras populações laborais. Um outro estudo que foi feito nos Estados Unidos e que teve como foco 50 mil cuidadores de creches nos Estados Unidos, descobriu que não havia um risco aumentado de contágio para os cuidadores. E foi com base nessas informações colhidas ao longo desse um ano de estudo de acompanhamento e intervenção que é recomendado que as aulas presenciais deve ser implementado, mas só é seguro quando se cumprem as medidas de prevenção. Então, as conclusões. À luz das melhores evidências, nós concluímos que as aulas presenciais não parecem ser a principal causa dos picos de contágio. As crianças dentro das escolas não parecem estar mais expostas a maiores riscos de infecção em comparação com períodos em que não estavam na escola, desde que as medidas preventivas e de mitigação sejam implementadas. Deste modo, funcionários e colaboradores dentro destes ambientes também não parecem ter maior risco relativo de contágio em relação à população em geral. Eis as referências bibliográficas e muito obrigada pela apresentação, pela atenção. Obrigado, doutora Inara Gamboa, como sempre, excelente apresentação, muito importante, trouxe dados muito importantes, dados que eu desconhecia, dados que realmente fazem-nos pensar em outras coisas em relação à oportunidade de abertura das escolas. Não é? Obviamente que deve pensar que tenho aqui um montão de perguntas para si, obviamente algumas repetitivas, mas vamos selecionar. Os nossos convidados presenciais também deverão ter algumas. Vamos dar primazia para as perguntas que temos aqui online. A título de resumo, muito rápido, em 2 parágrafos. Primeiro, a escola parece não ser um grande indício para as crianças terem Covid. Sim? Na melhor evidência disponível, as escolas que cumprem as medidas de prevenção de forma plena e adequada não são o principal foco de infecção. Plena e adequada você define como
uso de máscara, desinfecção das mãos, oportunidade de não confinamento no intervalo das aulas. Sim. Sim? E Sim. que mais? Na verdade, acrescentando essas medidas, a desinfecção das superfícies, que é um detalhe que acaba sempre por passar, por despercebido, o distanciamento, cumprir pelo menos 1,5 m entre cada criança e entre as crianças e os cuidadores. O cumprimento da checklist é necessário cumprir sempre as medidas de forma regular e periódica, porque os turnos a posterior pode ser que já não tenhamos aquele cuidado que tínhamos nos horários iniciais. O tempo também é uma coisa muito má em relação a este tipo de problemática. Eu penso que nós, à medida que vai passando o tempo, vamos tendo menos medidas. E você tocou aqui numa coisa que para mim foi muito, muito importante, e penso que seja importante para todos aqueles que estão a ouvir-nos, que é em relação à formação. Acha que a formação deve ser regular em relação ao tema para os cuidadores de crianças, não só para as escolas e agora com a abertura das creches. Sim, em todas as profissões é fundamental que de tempos em tempos haja formação contínua. E perante a Covid é uma temática nova e sem dúvida que as pessoas, os profissionais, os cuidadores não estão familiarizados com as etapas todas. Então a formação contínua, a formação dos profissionais detalhada, de forma simples, é fundamental porque os cuidadores, os professores, irão implementar e acompanhar, sem dúvida, o cumprimento dessas medidas. Crianças versus doenças crónicas. O que temos a dizer sobre isso, nomeadamente aqueles nossos drepanocíticos, cardiopatias, etc., etc., os asmáticos que nos procuram diariamente levantando problemáticas? Alguma palavra de conforto em relação a essas famílias? Sem dúvidas. Todas as crianças, todos os portadores de doenças crónicas são sempre um grupo de risco. Mas as indicações específicas sobre o retorno às aulas devem ser dadas pelo médico assistente, porque é necessário avaliar qual é o estado clínico da criança naquele momento, se tem a sua patologia controlada ou não. A partir da avaliação clínica detalhada do seu médico assistente, é que poderão ser dadas indicações sobre o retorno às aulas, não neste contexto tão generalista. Como deve entender, a minha posição deste lado é muito mais confortável que a sua. Sim, sim. Mas também quero dizer que já estive daquele lado muitas vezes. Sim, não sei. E quando eu estive daquele lado, você não foi mansa para comigo. Então, não é obviamente algum rancor de minha parte, como deve entender, mas faz-me relembrar um passado muito recente, porque realmente eu tenho que cumprimentá-la, porque ajudou-me na leitura e na formação da minha profissão. Porque quanto mais você perguntava, mais eu estudava. Isso é uma relação. Pois, em relação a isso, 24 mil adultos para 15 crianças. O que é que lhe diz esses números? Os nossos números estão plenamente alinhados com os números mundiais. A prevalência da Covid em crianças, principalmente em crianças com idade inferior a 10 anos, é muito baixa. E, na generalidade, os casos de Covid no mundo em crianças são no máximo de 10%. Se nós fizermos os cálculos comparando os casos de Covid que nós temos em relação à generalidade, é apenas de 11%. Portanto, nós estamos muito próximo daquilo que são os dados mundiais. Ótimo. Fiquem sem som aqui, mas para dizer que estamos próximos a nível mundial, mas parece-nos que também estamos próximos em relação à mortalidade versus crianças. Apesar de nós não termos muitos casos de Covid nas nossas crianças, os números de mortalidade são significativos, porque, a grosso modo, quando fazemos os cálculos, vemos que, apesar de não haver muitos casos, houve uma quantidade significativa de óbitos. É necessário, penso que todos nós podemos nos comprometer com isso, fazermos estudos subsequentes. Já houve várias discussões de casos clínicos em fóruns estritamente académicos,
a discussão desses óbitos que houve. E pelo menos naqueles que nós tivemos, no âmbito da Sociedade Angolana de Pediatria, discutimos alguns casos e eram crianças que tinham outras comorbidades, não foram casos em que a causa principal de morte foi apenas e tão somente a Covid. Eram doentes drepanocíticos, eram, pelo menos os que nós já lidamos diretamente, eram doentes drepanocíticos. Tivemos um caso de um adolescente que tinha cetoacidose diabética e depois também tivemos uma menina que infelizmente tinha malária com múltiplas disfunções de órgãos. Portanto, não foi única e simplesmente a Covid que causou o óbito nessas crianças. Está-nos a dizer que, está-nos a querer dizer, doutora, que a maior parte dos doentes pediátricos que terminaram como óbito tinham outra comorbilidade. Tinham outras comorbilidades e, na verdade, voltam àquela temática. Morreu com Covid, não especificamente de Covid. Então, isso é uma nuance muito importante. Claro que sim. Claro que sim. E logo depois disso surge uma pergunta que está aqui posta por uma nossa seguidora e que assistiu o nosso webinar e está online e cumprimenta-lhe também pela apresentação e que pergunta: doenças crónicas Covid, e você respondeu, mas ela tem outra dúvida em relação às gestantes professoras, se devem ou não continuar a lecionar nesta fase de Covid. Se as professoras que sejam gestantes, se devem ou não permanecer em casa. Eu penso que, felizmente, nós temos um decreto de lei que orientou claramente sobre esta temática e as gestantes, até a data atual, estão isentas da atividade laboral, seja em que profissão for. Nos hospitais, nós temos essa vivência todos os dias, as gestantes estão isentas. E penso que no ambiente escolar não deve ser uma exceção. O decreto deverá ser cumprido na íntegra e as gestantes, até segunda indicação, deverão ficar em casa. Sem sombra de dúvida, e eu penso que está muito bem definido e que é para cumprir realmente as gestantes, e porque você realmente está numa posição muito desfavorável, Nara, porque ninguém conhece Covid. Todos os dias saem artigos novos, todos os dias somos confrontados com novas guidelines, etc, etc. E não vamos entrar agora em vacinas, senão saímos daqui amanhã, mas realmente é uma temática muito importante. Sem sombra de dúvida, eu tenho aqui outra pergunta, que é: acha que quanto tempo de quarentena uma sala deve ficar após a presença de um ou vários alunos com Covid? O que nós soubermos não tem que saber, porque eu também não sei um montão de coisas. O que eu acho é que 10 dias mínimos são importantes. Sem sombra de dúvida, por causa da parte de período de incubação versus sintomatologia versus eliminação de partículas virais que possam ser transmissoras e provocar doença. 10º dia, não. A partir do 10º dia está praticamente, acho eu, salvo algum guideline novo que eu não tenha lido e tenha saído ontem, que realmente cause doença nessas crianças. Nós até temos uma particularidade muito importante, que é o teste Covid para as pessoas que têm Covid positivo ao 10º dia. Portanto, os outros, muitos países, ao 10º dia as pessoas vão para a sociedade, vão para a rua sem teste, sem testar. Vão para a rua sem testar. Isso, mesmo sendo positivo, está confirmado que são partículas virais não capazes de transmitir doença, mas sim para aumentar a imunidade de grupo. Imunidade de grupo. Será que é isso que vai salvar as crianças? Bem, já que visto que elas não entram no grupo daqueles que são vacinados? Exatamente. Não só as crianças como as gestantes. Todas as pessoas que não podem ser imunizadas serão amplamente beneficiadas com a imunidade de grupo. E esta dinâmica funciona, nós estamos a replicar na Covid a dinâmica que funciona para outras doenças. Então, por isso é que é importante que haja
larga adesão à campanha de vacinação em curso, porque neste momento ser vacinado é um privilégio e todos nós que temos acesso à oportunidade devemos aderir, para também podermos beneficiar as nossas crianças e todos os outros que não podem ser vacinados, nomeadamente as gestantes. Correto. Temos aqui outra pergunta que eu acho que é pertinente e que realmente lida conosco todos os dias. Quando nós falamos em cuidados de saúde primária, quando nós falamos em desinfecção das mãos, quando nós falamos em hidratação, falando em hidratação, se quiser beber um bocado de água, esteja à vontade. Quando nós falamos em imunização, no nosso contexto real, as nossas escolas, a maior parte delas não tem essa capacidade. Que medidas fazer, medidas tomar? Diminuir, no seu ponto de vista muito pessoal. Obviamente que isso não é nenhuma estratégia da OMS, da Unicef. Sim. Isso é aquilo que você vive e tira-lhe o chapéu diariamente com a problemática que é o Covid em Angola em pediatria. E realmente, e agora sem qualquer ironia, cumprimento severamente perante isso. Que medidas tomar? Acha que nós deveríamos ter menos que metade das salas de aulas? Acha que o nosso distanciamento pela problemática das condições sociais em Angola deveria ser diferente? Ou acha que um copy-paste daquilo que são os países desenvolvidos, que vivem a mesma temática, é suficiente? Eu sei a resposta. Olha, Dr. Leite, há uma questão que a Unicef abordou sobre essa temática. Nós devemos aproveitar esta questão do regresso às aulas com as condições atuais para fazermos escolas melhores. Escolas melhores não só do ponto de vista estrutural, mas até das medidas de distanciamento. Escolas melhores para as nossas crianças e às vezes também cabem medidas como essas. Ajustar as orientações generalistas dadas pelo Ocidente à nossa realidade. Realmente temos que adotar soluções criativas, nomeadamente, por exemplo, a questão da água potável. Acho que eu falei largamente sobre isso. Existem soluções locais, criativas, que conseguem dirimir este problema. Em relação, sem fugir à questão do Dr. Leite, a diminuição, ao invés de ser metade, diminuir um bocadinho o número de crianças nas salas de aulas, eu penso que é uma solução viável. É mais importante que as crianças estejam na sala, ao invés de garantir números. Podemos fazer menos turnos de aulas mais curtos. Ao invés de fazermos apenas 2 turnos, podemos fazer turnos mais curtos, com menos crianças e com maior rotatividade. O que não deve ser perdido é a oportunidade de termos aulas presenciais. Sou apologista disso. Alô? Micro? Sou apologista disso, sem sombra de dúvida. E mais do que isso, eu queria dizer-lhe que realmente esse número, por exemplo, 4 turnos dia, 2 de manhã, 2 de tarde, poderá obviamente ser uma forma muito suave de podermos reiniciar, mesmo com relação às creches, não com esta periodicidade, com uma menor, mas termos paulatinamente para podermos mensurar qual é o impacto em relação à doença versus crianças. Mas, sem sombra de dúvida, também é dizer que, e é importante isso, e vi em estudos muito recentes, e você, obviamente, como estudiosa desse assunto, abordou e bem, quanto menos vezes as crianças vão à escola, maior é a probabilidade de não irem. Isto é uma coisa muito importante. E a coisa ainda mais importante que esta, no meu ponto de vista, e tocou-me profundamente, é quando você apresenta dados que diz que há crianças que a única refeição que fazem é na escola. Esse é um problema mundial, e principalmente em países como o nosso. Há muitos locais do mundo que a única refeição que as crianças fazem é na escola. E nós vimos naquele slide anterior que o número de refeições diminuiu substancialmente. Inclusive, mesmo naqueles países em que não é o Estado a dar, mas nas escolas muitas vezes há doadores, há pessoas singulares que apoiam as escolas. Aquela é a única refeição. Portanto, nós devemos estar sempre muito sensíveis às questões que afetam
as crianças mais carentes, e não nos focarmos necessariamente naquilo que pode ser o nosso dia a dia fechados na nossa própria bolha, mas ter em conta sempre, acima de tudo, o bem-estar da criança. Perante isso, eu desafio a Sociedade Angolana de Pediatria, o seu Departamento de Nutrição, se calhar para uma conversa, sem sombra de dúvida, com o tema Covid versus malnutrição. Porque você acha que, e perante isso, que poderão ter aumentado os casos? A grosso modo, e sem dados para mensurar o problema, temos todos a sensação que sim, que o confinamento certamente veio incrementar aquilo que é um problema que nós vivenciamos todos os dias. Não temos a menor dúvida que piorou a situação. Eu, com algum receio muito pessoal de ser bombardeado dentro de alguns minutos pelos meus seguidores e não só nas minhas páginas pessoais, em relação a ter falado só de coisas más, vou tentar falar também de coisas boas. Porque o Covid também tem coisas boas. Eu vou lhe dizer uma coisa muito boa do Covid, da qual eu digo desde o início. Os pais estão muito mais próximos das crianças. Nunca os pais estiveram tão próximos. Os pais nunca tiveram tanto tempo em casa. O meu filho nunca me tocou tantas vezes. E mais, mesmo na interação com os pais, os cuidadores, os familiares, tiveram a oportunidade de conhecer muitas das vezes os seus filhos, porque, a grosso modo, as pessoas saem muito cedo, os filhos vão cedo para a escola, ficam muito tempo sob o cuidado de outrem, e foi um momento de aproximação com tudo o que advém. Por isso é que eu disse no princípio da apresentação que o regresso às aulas foi revestido de incertezas e alívio. Alívio da parte dos pais, dos cuidadores e das crianças. O confinamento também trouxe algum stress e realmente esse momento de socialização nas escolas, as crianças com as crianças, os adultos um bocadinho longe, também permitiu. Que me desculpa a audiência, mas realmente agora foi um momento de riso, porque sabe o que é que eu me lembrei? Se calhar neste momento nós pediatras vamos ser abonados por mais crianças, porque serão feitas muito mais crianças. No entanto, tirando esta parte muito relacionada à obstetrícia e ginecologia, eu queria perguntar-lhe, para terminarmos, mais um assunto que eu acho que é muito importante. E também bom, não foi o único. Bom, porque eu queria dizer-lhe que perante aquilo que você apresentou e que eu realmente não me canso de dizer, Inara, desfiz-me em prazeres, é que a junção, o conglomerado de crianças, ficou provado mundialmente que não aumenta o número de casos. O que aumenta o número de casos são estas crianças irem a atividades com adultos. Correto? Correto. Ou a minha interpretação foi um bocado de pai e não como profissional de saúde? Não, correto, doutor. E referenciar que também eu sinalizei durante a apresentação, não houve aumento de casos quando houve reabertura das aulas. Os casos esporádicos que foram havendo em escolas que cumprem as medidas foram casos de crianças que foram contaminadas no convívio com a família. O que nós temos que ter em consideração, a preocupação que nós devemos ter sempre é evitar as aglomerações desnecessárias, evitar as festas. Nós todos usamos neste momento as redes sociais, nós conseguimos ver, temos a clara percepção que há um descumprimento enorme das medidas e serão nesses focos que surgirão os casos de Covid nas crianças e não só, e não necessariamente nas salas de aulas. Então, voltamos a ter mais disciplina e mais cuidado. Você acha, então, que mesmo sem festas, as visitas por parte de familiares que não fazem parte do agregado familiar não devem existir? As visitas? As visitas domiciliares. Eu vivo com os meus 2 filhos, a minha esposa e mais um sobrinho. Eu não devo receber visitas mesmo de familiares, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, porque isto é um foco muito grande para propagar-se a infecção. Às vezes, tudo deve haver sempre algum racional e ponderação. Se, durante essa visita de uma pessoa que não faça parte do nosso convívio habitual, forem cumpridas as medidas, o distanciamento, o uso de máscaras,
garantimos a segurança. O que não devemos é conviver de forma muito próxima sem as medidas de proteção. Tirar a máscara, abraçar, ter um contato muito estreito com pessoas que não estão habitualmente conosco. Aí sim aumenta o nosso risco. Sem dúvida. Aqui uma pergunta extremamente importante, que já é a mesma pergunta em 4 pessoas, por isso cumpre-me o direito de poder fazê-la, é que a utilização de máscaras de forma constante, mesmo em sala de aulas, conforme está preconizado, e algumas escolas o fazem, queria saber se isso não provoca outras patologias ou hipóxia a essas crianças, ou diminuição da oxigenação cerebral a outras crianças, para não utilizar termos médicos. Não, o que está comprovado é que o uso correto de máscara não provoca nenhuma dessas condições que preocupam os nossos papás, a hipóxia, diminuição da oxigenação, até porque, por exemplo, nós os profissionais de saúde, devido à inerência das nossas funções, usamos a máscara e muitas vezes máscaras com mais camadas, com mais proteção durante longos períodos de tempo e não temos nenhum desses problemas. Então, não, papais. As crianças podem e devem usar a máscara durante todo o tempo em que estiverem nas salas de aulas para garantir precisamente a segurança na escola. Você subiu tanto o nível de conversa que nós estamos a um nível tão grande que eu me sinto fora da Angola. Parece aquela nave que foi lá no espaço, tirou fotografias, voou a 3 metros. Por isso, eu vou subir as perguntas consoante aquilo que você dá-me. E eu agradeço você dar-me tudo aquilo que é a sua sapiência. Nomeadamente, que efeito pode ter a nível psicológico esse confinamento tanto tempo para as crianças? Sem dúvida, nós mesmo certamente as pessoas que lidam com crianças a nível profissional, nos consultórios, nos hospitais, a ansiedade aumentou sobremaneira. Nós estamos com esse confinamento, estamos a criar crianças muito ansiosas, crianças com algum síndrome de estresse pós-traumático, com o exagero nas medidas, que também tem o seu lado negativo. Já existem algumas crianças pré-adolescentes hipocondríacos, então é fundamental o regresso às aulas por causa da socialização. A saúde implica o bem-estar, o completo estado de bem-estar físico, social, emocional, todos os aspectos são muito importantes na saúde. E sem dúvidas que o confinamento teve o seu momento específico, foi extremamente necessário. Foi por causa do confinamento precoce e bem feito que nós temos muito da situação atual, mas a situação atual é dinâmica e é preciso implementar as medidas necessárias para o tempo certo. E se nós mantivermos as nossas crianças em casa por mais tempo além do necessário, estaremos a prejudicá-las. A escola é fundamental nesse aspecto. Sem dúvida, a escola é fundamental por causa do hábito da escola, por causa do aprendizado, por causa de todas as dificuldades que nós temos e porque foi, não só para nós, mas também, e penso muito mais do que nós, para os professores, uma experiência única de poder lecionar à distância. Eu digo sempre que estes seres, da qual eu cumprimento e aproveito cumprimentar aqui todos os professores de Angola, que realmente não tiveram nenhuma formação ad hoc para poder lecionar desta forma, cumpriram na íntegra tudo aquilo que era possível, que estava ao seu alcance, para poder diminuir o sofrimento das nossas crianças. Tudo para aquilo que é o sofrimento das nossas crianças, nós estamos, obviamente, abraçados pelo Colégio de Pediatria e pela Sociedade Angolana de Pediatria. Sem sombra de dúvida, vou deixar o microfone para aquela que entende Covid. Mais do que entende Covid, eu queria dizer-vos, também entende crianças, porque também é mãe. A título de encerramento, agradecer novamente e estimular, reiterar o cumprimento de todas as medidas. Parece banal, porque é uma frase que nós temos ouvido muito ao longo destes últimos meses, mas só com persistência e resiliência é que nós conseguiremos realmente ultrapassar e vencer esta luta na qual estamos todos profundamente engajados.
porque realmente o nosso sistema de saúde, os nossos profissionais de saúde estão profundamente engajados, mas também já algo cansados, porque tem sido um longo período de muitos sacrifícios. Portanto, só quando toda a sociedade, todos os elementos estão profundamente envolvidos e engajados, é que nós conseguiremos sair vencedores, porque agora que já são envolvidos quase 18 meses, se houver um relaxamento das medidas, todo o esforço, toda a dedicação, tudo o que nós fizemos, nós os profissionais, nós os pais, nós os familiares, tudo terá sido em vão. Então vamos persistir um bocadinho mais, vamos ser resilientes e certamente daqui a alguns anos haveremos de fazer o balanço do que foi toda esta luta. Com esperança que esse balanço não será muito mais além dos 18 meses já percorridos, esperando que esse balanço será o mais precoce possível, vulgo a presença de vacinas, embora elas não nos façam baixar a guarda, ainda mais visto que esta vacinação é por um nicho de pessoas muito, muito restritos, como é feito em todo o mundo, e que aqui o nosso interesse principal é a pediatria, elas não fazem parte deste grupo. Então, por favor, não festas, não conglomerados de adultos, não festas mesmo particulares, manter as crianças ainda, até então, e perante os dados apresentados aqui, nesta sala, solene, perante todos vocês que estiveram presentes, não justifica não continuarmos a ir à escola. Ficamos também com a noção de que não é a escola o principal foco de infecção para as nossas crianças e ficamos também com a noção de que quanto menos vamos à escola, mais vezes não queremos ir à escola. Despeço-me, obviamente, agradecendo a IOIN por este webinar, o primeiro com eles e muitos virão, de outras temáticas que vocês obviamente mandarão pelos links habituais os temas para a nossa avaliação. Agradecer olhos nos olhos, sem publicidade pela oftalmologia, mas pelo carinho que te tenho por tudo aquilo que hoje desfrutaste e eu, de forma muito prazerosa, consumi com os meus amigos aqui presente e à distância. Obrigado, Inara Gamboa. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Não poderia ir embora sem agradecer a Bial, o meu amigo Nuno, aquele que faz com que nós todos consigamos adquirir mais conhecimentos na área da pediatria e não só. Obrigado, Nuno, por conseguires, desta forma muito simples, como te é característico, conseguiste fazer, desde há mais ou menos tempo de Covid, 18 meses, abraçares o Colégio de Pediatria. Sem palavras, obrigado, Abiel. Obrigado, boa noite.